Vamos para a palavra. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Eu quero orar mais uma vez, crendo que o Senhor tem algo tão precioso para nós nessa noite. Eu sei que Ele vai falar ao seu coração, como falou ao meu coração já tem algum tempo sobre essa palavra. Se conecte com o céu agora. Pai querido e amado, diante da Tua presença nós estamos para ouvir a Tua palavra. E nós oramos aqui nessa noite para que essa palavra mais uma vez seja rema, que ela seja poderosa, ela seja transformadora na nossa vida, na nossa história, e nos projete para o caminho que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Espírito Santo de Deus, nós oramos aqui para que o Senhor tenha liberdade de agir, de falar, de fluir aqui, de soprar aqui nessa casa. Sopra nessa noite sobre nós, vem sobre nós. Eu reconheço, Senhor, todas as minhas fraquezas, os meus pecados. Eu sei que eu de mim mesmo eu nada tenho para oferecer, Pai. E te peço perdão por todos os meus erros e falhas, mas te peço, usa-me com muito temor e tremor nessa noite, mais uma vez, para que através da minha vida, Senhor, através daquilo que o Teu Espírito tem falado no meu coração, se eu possa me usar como Tua boca nessa noite, ó Pai, para ministrar essa palavra tão poderosa na vida dos Teus filhos aqui. Essa é a nossa expectativa, Senhor, mais uma vez. Fala conosco nessa hora. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Quero compartilhar algumas verdades sobre essa batalha de Davi com Golias. Nós temos falado já há algumas semanas sobre processos, sobre histórias, né, que Deus preparou para nós, sobre caminhos que Deus preparou para nós, e esses caminhos, essas trilhas ou essas pontes, que elas nos levam para o destino que Deus tem preparado para a vida da gente. E nós aprendemos, temos falado nas últimas semanas, não foi proposital, mas acabou virando praticamente uma série de mensagens aqui, depois a gente pode até organizar isso, mas acabou virando uma série de mensagens, porque tem tanta coisa profunda aqui, e o Espírito Santo falando no meu coração, continua falando sobre esse tema, porque eu estou trabalhando, e eu vejo aqui, sabe, essas pontes que Deus prepara para nós, esses caminhos que Deus prepara para nós, e muitos desses caminhos aqui, Deus já preparou antes da gente, gerações antes da gente. Deus tem preparado caminhos, Deus tem preparado pontes em nós, para que nós possamos viver algo aqui do céu para as nossas vidas, e também Deus está nos levando, está preparando para aqueles que virão depois de nós. Então tem coisas que nós estamos vivendo que não tem a ver com a gente, tem a ver com as próximas gerações, que vão muito, mas muito além de nós, sabe? São caminhos que não param na gente. Então não se engane, a sua história, ela não para em você, da mesma forma como ela não começou em você, ela não para em você. Então nós aprendemos aqui sobre como Deus nos encontra, né, para cumprir com o propósito, como Deus encontrou Davi lá no campo, lá no pasto. Nós falamos sobre isso, sabe, de uma história de rejeição, um menino lá esquecido lá pelo seu pai, mas Deus o escolhe, porque Davi estava no plano de Deus. E nós vemos ali uma história, sabe, onde Deus escolheu aquele menino, e a história de Davi, a gente vai entender pela palavra de Deus que não começa nele, ela começou muito antes nele, e também não terminou em Davi, ela se estendeu por todas as gerações até apontar para Jesus Cristo. Então nós aprendemos também, sabe, nas últimas semanas, sobre a importância de nós escolhermos fazer coisas com excelência,
pequenas coisas com excelência. Quem lembra dessas palavras aqui? Quem lembra? Essas palavras, eu espero que você lembre, porque elas têm o poder para mudar a nossa história. Então nós aprendemos aqui a fazer coisas, e fazer coisas normais com excelência. Nós aprendemos, sabe, que muitas vezes Deus nos chama para fazer coisas que aparentemente assim, elas são sem importância, nós não damos muito valor, elas são coisas normais. Mas através dessas coisas normais, feitas com excelência, nós vemos aqui que Deus pode fazer coisas muito maiores. E também nós aprendemos aqui que Deus, estou fazendo um flashback aí, tá? Que Deus conhece o nosso nome na batalha. Que quando Davi chega lá, diante do seu desafio ali, né, naquele campo de batalha, Deus sabia exatamente que era aquele momento ali, que ele iria enfrentar, sabe, seu maior inimigo, que Davi estava ali, e sabe, e essa história de Davi, essa luta com aquele filisteu, ela não seria sua maior batalha, porque outras batalhas maiores do que a com Golias viria pela frente. Então Deus tem um propósito em tudo, em todas as coisas, na minha e na sua vida, e talvez você entrou aqui hoje, e é muito provável que você entrou aqui hoje com muitos questionamentos, vivendo momentos na sua vida, vivendo momentos na sua história, na fase aí que você está dizendo, talvez cheio de questionamentos do porquê. Por que isso aconteceu comigo? Eu vivi toda a minha vida até aqui, por que essa mudança agora? Por que essa nova fase agora? Porque isso insiste, esse ciclo continua vindo de tempos em tempos e eu acabo não entendendo. Mas o que nós vamos compartilhar hoje aqui, ainda sobre essa história de Davi, eu tenho certeza, nós vamos falar aqui sobre algumas verdades que elas vão refletir, sabe? Algumas mudanças de postura aí no nosso coração. Quem crê nisso diz amém. Então eu quero ler de novo um texto com você, que está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Só que agora nós vamos lá para o versículo 20. Nós lemos um texto bastante extenso, não na semana passada, mas na semana anterior. Na semana passada eu não estava aqui, o pastor Andrei ministrou sobre honra, mas na semana anterior. Então nós lemos o texto inteiro, o capítulo 17 inteiro. Então eu vou ler agora só uma porção desse texto, amém? Porque eu imagino que você já conheça toda a história, eu quero ler com você a partir do verso 20. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou no acampamento na hora. Repete comigo, na hora. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Sabe, amados, nós já aprendemos aqui que grandes coisas, elas começam com coisas pequenas, elas começam com coisinhas. E nós encontramos aqui na história de Davi, sabe, em obediência. Em obediência, ele está aqui a uma ordem do seu pai, e ele aqui tem feito esse trabalho no dia anterior, antes de estar nessa batalha, de uma maneira excelente aqui. Você leu tudo isso aqui até agora. Davi, ele deixou isso aqui organizado, a sua história, as suas tarefas organizadas, ele deixou um pastor responsável no seu lugar para cuidar das ovelhas, deixou-lhe um pastor auxiliar, e naquela noite, na noite anterior ali, ele teve uma noite de sono, ele então levanta bem cedo, prepara ali aquele animal de carga para levar esse suprimento. O pai tinha falado para ele, Davi, leve aqui esses grãos aqui, e esse pão aqui para os seus irmãos, leve esse queijo aqui para o oficial lá, e que é uma iguaria aqui, leve lá para o chefe, que Jessé sabia
que quando ele agradasse o chefe, né, levasse algumas iguarias para o chefe, de uma certa forma ele teria talvez algum tipo de privilégio. E a Bíblia fala que é assim, que aquele que envia presentes ao rei, não é isso que a Bíblia diz? De uma certa forma apazigua a ira do rei. Então aquele que manda presentes para o rei apazigua a ira do rei. Então presentes são importantes. Não como forma de manipulação ou de corrupção, mas a Bíblia fala que presentes são importantes. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar com vocês 3 lições que eu aprendo ainda com Davi aqui no campo de batalha. E a primeira delas, ela tem o título da mensagem de hoje, que é o tempo importa. Diga para quem está do seu lado, o tempo importa. Então é verdade que Davi, a Bíblia diz ali no versículo 20, que Davi chega na hora. Davi chega na hora ali do campo de batalha, na hora, repete comigo, na hora. Então se Davi chega na hora, a Bíblia diz que Jesus chegou na plenitude dos tempos, na hora que ele tinha que vir. Jesus não veio nem um segundo antes, nem um segundo depois, ele veio na plenitude, no tempo, na hora. Davi está ali na hora, e se Davi está na hora, eu aprendo aqui, amados, que tempo é importante. Eu descubro aqui nesse texto, sabe, que tempo fala mais do que muitas coisas na nossa vida. Tempo é importante. O próprio Senhor Jesus, ele nos ensina ali, lá em Lucas 12, não precisa abrir, ele diz assim, ele mesmo disse, olha, vocês sabem até quando vai chover, quando o tempo vai virar, vocês conseguem olhar para o céu e discernir ali, e vocês conseguem discernir, sabe, as coisas naturais aqui, mas vocês não conseguem discernir as questões espirituais, vocês não conseguem, vocês conseguem discernir o tempo, mas não conseguem discernir aqui o natural do espiritual, não conseguem ver que eu vim na plenitude dos tempos. O Senhor Jesus, ele ensina também que nós devemos estar alerta, que se nós não estivermos alertas, nós podemos perder a nossa eternidade. Aí ele vai contar uma parábola das 10 virgens, e ele vai dizer que dessas 10, 5 elas eram prudentes, 5 elas tinham azeite, elas tinham óleo para suas lamparinas, e 5 não tinham. Por quê? Porque 5 delas entenderam o quê? Elas entenderam que se elas tivessem azeite suficiente, elas não saberiam quanto tempo o noivo viria ou voltaria. Então elas tinham azeite suficiente, azeite de sobra, elas estavam ali preparadas para não importa o tempo que acontecesse. E já as outras 5 eram meio negligentes, a Bíblia fala ali, então elas não estavam muito importando com isso. E daqui a pouco a Bíblia diz que lá veio o noivo, chegou o noivo. E quando o noivo chega, não dá tempo, aquelas 5 elas saem correndo, elas voltam lá, ei, me dá um pouco de azeite, mas não dava mais tempo. Então elas foram pegas e aí, por conta disso elas não puderam entrar na festa, para poder celebrar ali aquele casamento, celebrar ali com o noivo, elas não puderam entrar, somente as 5. Então, as 5 que eram prudentes. Então, a Bíblia está dizendo o quê? Que o tempo importa. E o tempo às vezes pode demorar. Quem concorda comigo? Às vezes, amados, tem estações na vida da gente que, cara, que parece que elas são mais longas do que a gente gostaria que elas fossem. Sim ou não? Então, tempo importa. Tempo importa. A diferença entre um bolo bem feito e um bolo mal feito é o tempo que você deixa ele no forno. Você pode regular o forno. Está tudo perfeitinho, o forno mais incrível do mundo. Mas se você passar do tempo, ele vai ficar duro. Vai dar uma pedra. E se você tirar antes do tempo, o que vai acontecer com o bolo? Vai batumar. Vai ficar ruim. Sim ou não? Os confeiteiros e confeiteiras aqui. Se você está assistindo um jogo de futebol, quem gosta de jogo de futebol, assistir jogo aqui? Os 4. Tá bom. Mas quem gosta de assistir, você não tem aquele negocinho, você está assistindo ali, aí o Langa está assistindo lá, e ele fica bravo quando ele está assistindo, porque ele olha para o cara está chegando, ele está assistindo, aí o cara, ele perdeu tempo, ele não passou, e o cara estava livre, estava ele e o goleiro, cara, mas tinha o Fomeira lá, estava lá, segurou a bola no pé e não passou, aí eu falei, cara, perdeu tempo.
Perdeu o time da coisa. Porque se ele tivesse passado a tempo, o cara tinha feito gol. Sim ou não? Isso não acontece? Isso é mais natural, isso é mais comum do que a gente imagina. Então, tempo importa. Repete comigo, tempo importa. Tempo importa tanto que eu não sei hoje. Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Não você, Lucas. Falei, você não está de aniversário hoje? Aí, então todo mundo, parabéns, Lucas, no 3, vai. 1, 2, 3. Ó, glória a Deus, né? Você vai lá na história e compra um presentinho pro Lucas depois, beleza, Lucas? Mas o outro Lucas do louvor, tá onde? Já foi, claro, porque, né? Tinha que tocar. Tinha alguém do louvor aqui que estava tocando aqui em cima? Alguém que estava tocando? O Muca estava ali. Vocês não estavam tocando com o metrônomo? Estavam hoje com o metrônomo? O que é um metrônomo? É um marcador de tempo. Por quê? Porque tempo importa. Sim ou não? Tempo importa. O que é um marcador de tempo? Você nem sabe, mas eles estão cantando, estão tocando, estão ministrando, mas no ouvido deles, eles têm um retorno aqui, no ouvido, e fica lá no ouvido deles assim, ó. Deu para ouvir, não? Fica o tempo inteiro aquele toque, toque, toque. Tem alguns que até que se perde, talvez sai fora do tempo. Mas aquilo ali é importante, porque ele está tocando e está marcando o tempo. Sabe por quê, amados? Porque tempo importa. Já imaginou um tocar num tom, tocar no outro tom, tocar fora do tempo? É horrível. Quem, por exemplo, não tem sincronismo para bater palma no tempo que a música está tocando? Sabe a pessoa que está do seu lado? Que você está lá, a música está aqui, aí daqui a pouco você olha para o lado, só com o canto do olho ela está lá. Eu não sei você, mas é horrível, para mim é horrível isso, né? Eu me perco todo. E ela está lá, ela está louvando, está com o olho fechado, está adorando, e Jesus, glória, e você ali do lado, você, meu Deus, está fora, está ouvindo outra música, né? Então a pessoa está ali. Uma criança que ela vai nascer, não é bom que a criança nasça antes do tempo, porque ela vai nascer prematura, e muitas vezes a criança que nasce prematura, ela nasce, né, precisando de alguns auxílios, né, até por conta do seu nascimento, né, e tal, antes do tempo, mas se passar do tempo, então não é bom que nem que ela nasça antes e nem que ela nasça depois do tempo, porque se passar do tempo, esse bebê, a probabilidade é muito grande que ele possa morrer. Então tempo é importante. Quem concorda comigo? Diz amém. Então, se tempo é importante, olha para quem está do seu lado, para você não esquecer essa ministração, olha para ele, diga para ele, tic-tac. Amém? Tempo é importante. Tempo é importante porque tempo também, ele fala de questões espirituais. Vocês estão aqui? A Bíblia fala que Davi estava na hora, em que o gigante ali, em que Golias desafiou o povo de Israel. Davi estava ali na hora. 5 minutos atrasado e Davi teria perdido tudo. Teria perdido tudo aquilo que Deus tinha orquestrado, que Deus tinha organizado de uma maneira muito estratégica por gerações. 5 minutos atrasados ali, ele não estaria ouvindo aquilo que mais incomodou Davi ali naquela hora. Aquilo que, sabe, que incomodou ele a ponto dele mudar a situação que Deus queria usar ele para mudar. Então o tempo ele é importante. Então atraso fala muito sobre tempo. Atraso fala muito. E muitas vezes nós não lidamos, sabe, com coisas naturais como nós deveríamos. Como é que nós vamos entender e lidar com coisas que são espirituais? É o que Jesus está falando ali. Então não se engane, amados, não se engane, tudo na nossa vida é um treinamento para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Situações difíceis que você passou, que eu passei, que nós estamos passando, ou vamos passar, elas são nada mais nada menos do que ferramentas de Deus para nos treinar, para nos capacitar para aquilo que está por vir. Quantas coisas que eu passei, quantas lágrimas que eu derrubei, para um dia poder chegar com pessoas e falar assim, ó cara, deixa eu te animar aqui, porque eu já passei por isso, vai passar,
Deus fez um milagre na minha vida, vai fazer na sua também. Que na hora a gente não entende. Então, o tempo, ele é importante, amados. Então, os horários aqui que Deus coloca na nossa vida para a gente administrar, para Deus conta. Então, como que você lida com atraso? Como que nós, que cremos em Jesus, que falamos que o reino já está entre nós, como que nós lidamos com atraso? Sabe, no caminho que Deus tem para o nosso destino, tem questões naturais, que elas são completamente, amados, ligadas com questões espirituais. Tem alguém aqui? O que Deus, sabe, quando Deus te dá uma responsabilidade, quando Deus te coloca num lugar, mesmo que seja, talvez aparentemente sem importância para você, na verdade Deus está te capacitando, Deus está te treinando, Ele quer te ensinar algo. Poxa, pastor, por que eu vou valorizar o tempo nesse trabalho, que é um trabalho tão sem valor? Pastor, aqui eu não tenho voz nenhuma aqui na empresa, ninguém vê eu trabalhando aqui, tantos anos que eu estou aqui, eu faço a mesma coisa. Mas tantos anos, Davi estava fazendo exatamente a mesma coisa, cuidando daquelas ovelhas, lá naquele aprisco, lá no quintal, lá da casa dele, lá. E lá Deus ouviu, Deus olhou para Davi, Deus sondou e viu o coração daquele menino. Então, quando ele chega na hora em que o gigante ali está bradando, e aí, tem homem aí, covardes, quem vai me desafiar? E Golias está gritando lá. E quando o exército ali está, sabe, enfileirado, a Bíblia diz, eles estão ali alinhados, estão frente a frente aqui, todos ali aparamentados, todos prontos para a guerra. E Davi olha aquela cena, aquele exército todo alinhado, todo mundo em ordem, todo mundo preparado ali para a guerra. Eles estão ali, do outro lado tem um cara que está gritando, tem homem aí. Quando Davi ouve isso, tem uma agitação dentro dele. Ele se agita, sabe? A Bíblia diz que Davi chegou no tempo, na hora certa. Davi poderia ter se distraído, ele poderia nem ter ido. Ele poderia dizer, poxa vida, meu pai nem me chamou para aquela reunião com os irmãos, quando o profeta Samuel estava querendo ungir ali, nem me chamou, quer saber, eu levar pão, que leve, que chame outro motoboy. Eu que não vou. Davi poderia ter se distraído, sabe, com a possibilidade assim, de talvez pensar que aquilo que ele estava fazendo não tinha importância nenhuma. Ele poderia ter pensado, mas ele estava ali para enviar grão, para enviar pão, para enviar queijo, sabe? Ele estava ali para fazer algo que era uma responsabilidade para ele. Não se tratava só de alimento, não se tratava só de um almoço, sabe? Era uma responsabilidade para Davi. Davi poderia ter deixado aquilo ali de lado, sabe, e ter se distraído com qualquer outra coisa. E muitas vezes, amados, muitas vezes nós perdemos tempo de Deus, ou tempo com Deus, ou tempo de Deus, porque nós queremos deixar, sabe, coisas que talvez não é ainda o momento para a gente deixar. Tem coisas que nós não podemos deixar. Elas podem ser simples demais, mas elas são carregadas de algo tão profundo espiritual, que se você fizer com excelência, então tem que fazer. Sabe por quê? Porque queijo estraga. Grãos se espalham pelo caminho, o pão ele mofa, ele apodrece, então você tem que fazer. Se você não cuida, você nunca vai ser promovido. Se você não cuida, se você não entende isso, o tempo que você está agora, se você não entende isso, aquilo que Deus tem colocado na sua mão agora para fazer, é agora. O que Deus tem colocado nas suas mãos agora para você fazer, talvez não seja o que você gostaria de fazer. Talvez você se ache muito mais capacitado para fazer algo do que estão te chamando para fazer. Só que Davi chega na hora. Ele levanta cedo, ele tem responsabilidades, porque no mundo espiritual ele tem um horário para chegar. E ele chega exatamente na hora que ele deveria chegar. Sabe, amados, muita gente chega, ou melhor, está lidando com atraso. Muita gente, sabe, está atrasada para coisas nessa vida, porque ainda não entendeu aquilo que Deus quer fazer com você.
porque lidam com a sua vida, sabe, com horário, com coisas simples demais, mas lidam com esse horário com negligência. Sabe, horário para entrada no trabalho, horário para entrada no culto. Alguns decidiram que se o culto começa às 18, é às 18 que eu saio de casa. E é fato que a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, mas isso não quer dizer que você tem que chegar no meio do louvor aqui da igreja. Você entendeu isso errado? Amém? Não é para chegar no meio do louvor, você tem que chegar antes. Mas muitos lidam dessa forma. E posso falar uma verdade para vocês aqui, amados? Sim ou não? Isso fala mais sobre você do que você pensa. Porque você está ensinando um padrão para os seus filhos, você está ensinando um padrão. Você está honrando o seu trabalho, ou desonrando o seu trabalho, aquilo que traz sustento para a sua casa. Você está honrando a Deus aqui no culto, quando você chega antes, você chega, sabe, antes do horário, você está honrando a Deus, porque esse culto não é para mim, cara, não é para você. A gente não vem aqui para ouvir uma ministração, coach, uma palestra, a gente não vem aqui para ouvir uma banda tocar, porque tem gente que fala para público muito melhor do que eu, e tem gente na cidade que toca muito melhor do que os meninos tocaram aqui, mas a gente está aqui fazendo o nosso melhor. Os meninos fazem aqui, eles ensaiam, eles vêm antes, eles se preparam, eles fazem o melhor que eles podem fazer. Eu estou aqui falando para vocês nessa noite, eu estou tentando fazer o melhor que eu posso fazer. Eu estudo para caramba, para poder estar aqui, tentar dar o meu melhor. Eu não sou o melhor, mas eu faço o melhor que eu posso. Sabe por quê, amados? Porque nós estamos fazendo um culto a Deus. É um culto a Deus. Não um encontro só na igreja, é um culto a Deus. E o Brasil, no nosso país, ele tem uma cultura tão horrível, tão feia, de chegar atrasado, de ser chique chegar atrasado. Isso, na verdade, isso expressa uma negligência espiritual, amados. Porque no reino não é assim. Então chegar atrasado é tão espiritual quanto você imagina. E não estou falando, essa ministração não é sobre chegar atrasado no culto. Essa ministração está sendo muito mais profunda do que isso. Quem está me entendendo aqui diz amém. Então chegar atrasado, seja qualquer coisa, fala muito mais do que você pensa. Porque se Davi tivesse chegado atrasado, ele teria perdido aquilo que Deus tinha preparado por gerações e gerações e gerações antes dele. Sabe, se Jesus está falando aqui que a gente não sabe a hora, nem o dia que ele vai voltar, então a gente precisa estar preparado, cara, cumprindo as tarefas no tempo que cabe a gente cumprir. E eu não sei se você percebeu, mas você está aqui conosco há alguns anos, se você está aqui conosco há alguns anos, você vai perceber que nós começamos o culto exatamente no horário. Se o culto começa às 18, não importa se tem 2 pessoas ou se tem 2.000 pessoas, nós vamos começar o culto às 18 horas. Porque é o nosso dever honrar o nosso compromisso com Deus, o nosso culto. Então não importa se está cheio, a gente vai começar no horário. E Davi tem um compromisso, ele tem uma responsabilidade. Ele tem uma responsabilidade interna aqui. Porque tempo importa. Repete comigo, tempo importa. Sabe, queridos, tem muita gente que está atrasado para o seu destino, porque não está lidando com o tempo e com o horário da forma como deveria, ou no lugar onde deveria. Então, você tem que ficar tranquilo. Tempo importa, são pequenas tarefas, pequenas coisas nessa terra que Deus está treinando a gente, que Deus está te treinando. Deus está treinando você para o seu destino. Então, sabe, talvez uma cultura que a gente precisa aprender aqui é aquela de chegar mais cedo, de chegar 10 horas antes. Eu tinha um antigo chefe no meu trabalho que me ensinou muitas coisas, muitos princípios. E ele falava para mim que se você chegar no horário, se tem uma reunião marcada para as 10, e você chega na reunião às 10, você já chegou atrasado. Porque você tem que chegar antes. Então chegar no horário é chegar atrasado, você tem que chegar antes. Amém, amados? Vamos levar isso para a nossa vida? Vamos aplaudir Jesus por isso? Segunda lição que eu aprendo aqui nessa história é que você precisa estar. Para que as coisas aconteçam, você precisa estar.
Se você não tiver, você perde, você não está. Eu sempre falo, eu já falei com muitos irmãos aqui, com muitos líderes que fazem parte da nossa equipe. Eu falo assim, cara, a gente tem que estar. Se você não está, você perde. Que muitas das vezes que Deus falou comigo de uma maneira tão incrível, tão poderosa, foi porque eu estava. Foram cultos que eu estava ali, e eu fiquei ali, fiquei até mais tarde, fiquei depois. Deus levantou profetas para ministrar na minha vida. Foram lugares que eu, que eu estava, foram conversas que eu tive, conversas com pessoas que Deus veio e falou comigo. Então, a gente precisa estar, se você não está, então estar numa batalha já é 50% da sua batalha, já é 50% do seu propósito realizado. Então fala para quem está do seu lado, você precisa estar na batalha. Sabe, estar na batalha já é metade da batalha. Apenas estar no lugar que você precisa estar, já é metade da sua batalha. Porque quando você está na hora certa, no lugar que Deus te colocou, mesmo que você não tenha toda a clareza, mesmo que você não, você não tenha todas as soluções para aquele momento ali, mesmo que você não tenha o favor do exército, mesmo que você não tenha os seus irmãos te apoiando, mesmo que, que você não tenha uma família te encorajando, mesmo que as pessoas não estejam te aplaudindo, mesmo que você esteja numa situação que não seja favorável para você, mas se você estiver na batalha, já é metade da sua batalha, já é metade do seu caminho, já é metade do destino que Deus tem para você. Você precisa estar, aprenda isso. O que você tem que fazer hoje, o trabalho que Deus te deu agora, a batalha que você está enfrentando agora, já é metade da conquista e da vitória que Deus vai preparar para você. Já é metade da sua vitória nessa guerra. Essa luta que você está enfrentando agora, no lugar onde você está, já é metade, já é 50%, porque você está ali. Se você está ali, é onde Deus quer fazer algo poderoso na sua vida. Sabe, amados, o trabalhar de Deus no seu destino, ele está acontecendo exatamente agora. Quem crê nisso aqui? Sabe, talvez tem pessoas que estão enfrentando lutas. E que lutas? São as lutas que você está enfrentando agora. O que Davi aqui parecia, sabe que para ele poderia parecer um simples almoço para os seus irmãos. O que poderia talvez para Davi ser uma simples entrega. Mas ao fazer aquilo que ele tinha que fazer, já era 50% da batalha, porque ele já estava ali, só o fato dele estar lá no Vale de Elá, como uma pessoa desconhecida, fazendo o trabalho que cabia a ele fazer naquele lugar, já é o suficiente para que Deus possa fazer o restante. Então no lugar onde você está agora, talvez no momento que não seja tão favorável para você, mas ali já é 50% daquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque Deus vai usar você ali. Sabe, amados, quando nós vemos aqui a providência de Deus que orquestrou tudo aquilo que Davi está vivendo aqui, o que Davi vai viver, que ele está vivendo, sem mesmo Davi entender, só Deus estava fazendo aquilo que ele estava fazendo, porque aquilo já era o propósito que Deus tinha para a vida de Davi. Somente Davi fazendo aquilo que ele estava fazendo já era o propósito de Deus na vida dele. Mesmo que Davi não entendesse nada, Davi nunca imaginou na vida dele que ele ia virar de um coadjuvante a um protagonista na história. Com uma simples entrega de pão, grãos e queijo. E talvez a gente pudesse dizer, sabe, Davi, você não entendeu, Davi, se você estivesse aqui, cara, tudo foi preparado. Se você não estivesse nesse campo, Davi, tudo que você está vendo aqui foi preparado para você, Davi, há gerações. Foi preparado muito antes de você, Davi. Tudo aquilo foi orquestrado por Deus antes de Davi. Deus pega uma mulher chamada Noemi e leva essa mulher com seu marido e leva eles para uma terra idólatra. Eles vão para Moabe. Deus está orquestrando tudo. Eles vão para aquele lugar e lá os filhos de Noemi, eles casam com duas mulheres moabitas. Eles vão para aquela terra porque havia fome em Israel.
E para fugir da fome, eles vão para aquela terra, e lá, aqueles 2 meninos se casam com 2 moabitas, que era de uma terra idólatra, então eles estão lá. E eles ficam 10 anos naquela terra, e lá naquele lugar, o marido de Noemi, seus 2 filhos morrem, e agora Noemi está ali com suas 2 noras que elas eram moabitas, elas eram de um povo idólatra. E uma delas, órfã, vai embora, Noemi diz para ela, vai, volta para o seu povo, e manda Ruth também, e Ruth fala assim, não, eu não vou não, eu vou com você, Noemi, onde você vai estar, porque o seu Deus será o meu Deus. Aonde você for, eu vou, e acabou, Noemi, vou junto contigo. E aí Noemi volta agora para Israel. Ela volta agora para a sua terra. E Noemi vai perceber que quando ela volta para a sua terra, aquela terra, ninguém tinha morrido de fome. O povo estava lá. Ela volta para aquele lugar. E lá ela começa a trabalhar num campo para o seu sustento, porque ela era uma viúva, e ela agora também, a sua nora era uma viúva, então elas estão lá trabalhando naquele campo, e descobrem que ninguém tinha morrido. Mas eles não tinham fugido, eles não tinham saído daquela terra, ido para uma outra terra, para fugir da fome. Agora ela chega lá e vê que ninguém morreu de fome, eles estavam lá, sabe por quê? Deus estava orquestrando algo, para que através da vida de Ruth, daquela moabita, daquela mulher lá, que era de uma terra idólatra, ela pudesse voltar. Deus queria trazer aquela mulher para a sua terra, para que lá ela pudesse conhecer um homem chamado Boaz, e ali ela pudesse ter um filho, que seria aqui o bisavô de Davi. Então a história de Davi começa muito antes. Precisou talvez 2 pessoas morrerem na história, precisou eles ficarem 10 anos numa terra distante. Noemi não sabia, ela estava frustrada com a vida, reclamando com Deus, não estava entendendo nada que estava acontecendo, mas tudo aquilo fazia parte do mover de Deus, e do propósito que Deus estava orquestrando na vida de um homem. Sabe, irmãos, tem coisas que nós estamos fazendo, que nós temos que fazer, mas o plano de Deus já foi preparado e foi orquestrado muito antes da gente. E Deus está trabalhando talvez as gerações antes de nós, e vai trabalhar em gerações depois de nós. Porque a nossa história, ela vai muito além de nós. Quem está entendendo aqui diz amém. Sabe, algumas vezes Deus nos mostra, mas na grande maioria das vezes, sabe, algumas das providências de Deus, Deus até mostra para a gente, mas na grande maioria das vezes Deus não mostra para a gente. A gente só tem que estar na hora certa, no campo de batalha, no horário certo, fazendo aquilo que cabe a gente fazer. Que a providência de Deus vai vir. E às vezes a providência de Deus, nós até vamos ver a providência de Deus, mas às vezes a gente não vai nem ver. A gente só tem que estar no horário certo, fazendo a coisa certa. Mas às vezes quem vai ver a providência de Deus não vai ser nem a gente, vai ser os nossos filhos. Porque o plano que Deus começou a fazer, já começou talvez antes da gente, vai passar por nós, vai ter por nossos filhos, e talvez vai ser algo extraordinário na vida dos nossos netos, eu não sei. A gente só tem que estar na batalha. A gente só tem que estar dizendo assim, Deus, se o Senhor me colocou aqui, amém, Pai, eu vou fazer aqui com excelência, tudo aquilo que me cabe fazer. Se o Senhor me trouxe para esse lugar agora, se o Senhor me trouxe para essa terra agora, se o Senhor me trouxe para esse ambiente agora, então, Senhor, como é que eu posso fazer diferença aqui? Tem coisas que a gente não vai entender, somente a nossa geração lá na frente. Então uma das coisas que eu descobri, amados, é que não apenas estar na batalha aqui, já é metade da batalha, mas eu descobri que as providências de Deus, elas vêm muitas vezes na nossa vida, na vida da gente, com uma cara meio carrancuda, com uma embalagem que não é a embalagem que a gente imaginava. Muitas providências de Deus na vida da gente, elas não vêm sorrindo. Elas não vêm sorrindo. Elas não vêm com grandes experiências de êxtase, de anjos voando nesse lugar, em cima do, não sei o que, em cima do altar, né? Subindo e descendo em todas as direções. Dá até uma música isso, né? Mas ela não vem assim. Às vezes as providências de Deus na vida da gente, elas vêm com dores. Vem com dores.
Noemi podia estar perguntando, por que eu tive que perder 2 filhos? Por que eu tive que fugir e depois voltar e perceber que quando eu voltei nada aconteceu, nada de ruim aconteceu? Sabe por quê? Porque às vezes as providências de Deus, elas vêm com coisas difíceis e a gente não vai entender. E talvez o que você esteja enfrentando exatamente nesse momento, nessa estação, talvez o que você esteja passando nesse momento na sua história seja algo que seja muito duro. Talvez sejam coisas que são pesadas demais. Mas é nesse lugar, tem alguém aqui? É nesse lugar, onde a providência de Deus está preparando algo lindo e poderoso para o seu destino. Que não tem a ver só com agora, vai além daquilo que nós estamos vendo. Sabe, a providência de Deus muitas vezes ela se demonstra com coisas que não fazem sentido nenhum para a vida da gente agora. Tem sentido para o menino lá entregar pão e queijo lá na batalha? Que sentido? Que sentido tem para você simplesmente continuar fazendo o que você tem que fazer, se você sabe que talvez tem coisas muito maiores que você poderia fazer? Contei a história de que eu estou trabalhando lá na minha casa, né? Fazendo uma limpeza lá atrás. E eu veio um pensamento, pensando assim, meu Deus, eu aqui limpando um sábado de manhã, sábado de tarde, limpando aqui atrás, essa sujeira aqui atrás da minha casa, e eu poderia estar pregando nas nações. Deus poderia estar me enviando, né? Sei lá, para qualquer lugar que Deus quisesse, mas eu estou aqui, fazendo faxina. Eu sou muito fraco mesmo. Eu olhando as pregações dos caras que eu gosto, olhando, meu Deus, os caras ganhando o mundo, e eu aqui, varrendo o chão. Mas são nas pequenas coisas que está exatamente o extraordinário de Deus. Tem alguém aqui? Sabe, eu quero lembrar você de uma coisa. O que você vai viver é muito, muito, muito maior do que você pensa. Deixa eu profetizar na sua vida, vai. O que você vai viver é muito maior do que você pensa. Vai ser muito, mas muito maior do que você pensa. Sabe, eu quero dizer para você que os tempos de lágrimas, os tempos de dores, tempos de angústia, tudo isso vai contar na sua história. Tempo de perda, tempo de rejeição, tempo de separação, talvez tempo de divórcio, tempo de traição, tempo de falência, tudo isso não vai ser em vão, tudo isso vai contar para a sua história. E aliás, não só na sua, naqueles que virão depois de você. Então tem coisas que a gente não entende. Nosso único papel é crer e confiar naquele que vive e reina para todo sempre. E por último, para encerrar, eu quero... O último princípio que eu aprendo aqui, nessa batalha de Davi, é que aquilo que você ouve é maior do que aquilo que você vê. Tem alguém aqui? Sabe o que me chama a atenção aqui nessa história? É que quando chega aqui naquele campo de batalha, quando Davi ele chega naquele campo, a Bíblia diz que ele vê, mas não foi isso que incomodou Davi. O que incomodou Davi foi no versículo 23, põe na tela para mim ali, filho. Versículo 23, diz assim, ó: enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou um desafio habitual. Lembra? Golias, tem homem aí? E diz o versículo 23, que Davi o ouviu. A Bíblia bem poderia dizer que Davi viu, mas a Bíblia fala que Davi o ouviu. Davi o ouviu. Sabe, queridos, há uma grande batalha entre aquilo que você vê e aquilo que você ouve. E é interessante aqui que o que Davi viu, não incomodou tanto ele, quanto aquilo que ele ouviu. Se a gente for aqui para a base da nossa fé, a palavra de Deus vai dizer que a nossa fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Palavra de Deus. Enquanto você ouve a palavra de Deus, você vai
vai ter lutas dentro de você, sabe, vai ter coisas que vão se destravar, então você está ouvindo ali a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai transformando você. Se Davi tivesse olhado para aquela batalha, e tivesse impressionado com aquilo que estava à sua volta, talvez naquele momento, aquilo que os seus olhos estavam vendo, Davi ele poderia desanimar, assim como o exército de Israel estava desanimado. Ele poderia pensar em desistir, ele vai olhar, cara, esse cara é muito grande, esse cara é grande demais, cara. Esse cara joga basquete, cara, eu jogo bolinha de gude aqui, irmão, não dá para eu lutar com esse cara. Não tem como, talvez se ele se baseasse a sua vida e a sua história com aquilo que ele vê, ele teria corrido, teria desistido, teria desanimado. Ele poderia se amedrontar com aquilo que Golias estava chamando eles para a luta. Mas Davi toma uma decisão naquele dia. O que eu estou vendo é impossível, não tem condições nenhuma, eu sou só um menino aqui. Mas cara, o que eu estou ouvindo, esse cara está declarando algo que é contra aquilo que eu creio. E aquilo que esse cara está falando não é uma verdade a meu respeito. Aquilo que esse cara está falando não é uma verdade acerca do exército do Deus vivo. Porque quando Davi escuta Golias lá falando, tem homem aí, só aquele silêncio. Davi pensa, gente, quem é esse magrão aí que está desafiando o exército do Deus vivo? Você percebeu como muda? Cara, esse cara está desafiando o exército do Deus vivo. E aquilo mexe com Davi. Aquilo vai nas entranhas dele. Sabe, mexe, aquilo aquece ele de dentro para fora. Sabe quando você tem coisas que mexem com você de dentro para fora e você fica às vezes irado? Você pensa, cara, agora mexeu comigo, velho. Pô, mexeu com meu filho, cara, não vai ficar desse jeito não. Vou ter que tomar uma atitude. Pô, agora mexeu comigo, cara, agora vou ter que resolver esse negócio. Sabe, você é mexido por dentro. Davi foi mexido aqui com esse senso de responsabilidade, essas coisas mexeram com ele. Então a gente precisa entender, amados, que uma das maiores guerras aqui, elas vão acontecer na nossa vida, não por aquilo que nós olhamos, e às vezes nós estamos afetados por aquilo que os nossos olhos veem, por aquilo que a circunstância diz à nossa volta, mas nós precisamos nos mover por aquilo que a gente ouve. Opa, aquilo que você está falando é uma palavra de derrota, eu não sou derrotado não. Opa, uma palavra de derrota, de fracasso, não. O meu Deus é um Deus de vitória, o meu Deus é um Deus que vai estar comigo, meu Deus é um Deus que é dono do ouro e da prata, meu Deus é um Deus que me sustenta, um Deus que me guarda, é um Deus que me põe me coloca numa rocha firme, me tira daquele charco de lodo, de lama, é aquele Deus que me faz olhar para cima, para o alto, de onde vem o meu socorro, é esse Deus que eu me apego. Essa palavra que você está dizendo a meu respeito, não me diz respeito não, então aquilo mexe com você. Eu não sou um fracassado não, eu não sou um derrotado não. Você olha para essa palavra que veio contra a sua vida e diz assim, cara, eu repreendo isso no nome de Jesus. Eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar a minha história, eu vou buscar o meu Deus. Não é uma palavra dessa que vai me tirar agora aqui, não. Eu vou me mover naquilo que Deus fala a meu respeito, e a palavra de Deus fala a meu respeito. Tem alguém aqui? Se você agir por coisas que você vê, talvez essas coisas que você vê, elas não vão mudar. Mas se você agir por fé, naquilo que você está ouvindo de Deus a seu respeito, Deus vai te colocar na rota do seu destino. Foi isso que nós cantamos. Num Deus que pode mudar o impossível, num Deus que pode mudar um diagnóstico, num Deus de cura. Esse é o Deus que nós cremos. Tem alguém que crê comigo aqui? Tem alguém que crê comigo nesse Deus? Esse é o Deus que nós cremos. Então, 3 princípios poderosos que nós aprendemos hoje aqui. Primeiro, o tempo importa. E talvez alguns de vocês hoje aqui tenham que deixar nessa noite algum tipo de comportamento que tem um certo padrão de atraso na sua vida. Porque enquanto você não lidar com isso,
Talvez você não vai estar apto ou pronto para viver grandes coisas no tempo que Deus tem para você. Então é preciso mudar. Deus nos chamou hoje porque é preciso mudança. Nós precisamos de fato entender que aquilo que Deus nos chamou para fazer hoje, cara, eu vou fazer com excelência aquilo que Deus me chamou para fazer hoje. A gente aprendeu também que nós precisamos estar, e estar na batalha, fazendo aquilo que você tem que fazer, já é metade da batalha. Que a provisão de Deus para a vida da gente, muitas vezes ela vem com embalagens diferentes daquela que a gente estava imaginando receber. Ela vem com uma cara feia muitas vezes, mas talvez tudo isso que você esteja vivendo agora seja exatamente a provisão que Deus vai trazer para a sua história. Esse momento de escassez que você está vivendo é exatamente onde vai brotar a provisão de Deus na sua história. E por último, a gente aprende aqui, amados, que aquilo que você ouve pela fé, ela tem que ser maior do que aquilo que a gente vê. Eu quero orar por você. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar por vocês nessa noite. Nós já estamos encerrando. Mas eu quero adorar o Senhor. Antes de orar, eu quero pedir para você se colocar de pé. Vamos adorar? Vamos adorar o Senhor? Eu quero que você adore o Senhor agora, com todo o seu coração. Não se distraia. Não se distraia. Eu quero que você agora levante aí um altar de adoração, que você eleve o seu coração a Deus, que você possa dizer: Senhor, tira de mim todo padrão errado, todo padrão de atraso. O Senhor me coloca no lugar onde o Senhor espera que eu esteja. Se o Senhor me colocou nesse ambiente, nesse lugar, nessa igreja, nessa casa, nessa família, Senhor, o que o Senhor quer fazer comigo? Pai, eu quero aqui, estou de coração aberto, eu quero te adorar, Senhor, eu quero te agradecer por isso. Agradeça a Deus pelas batalhas que você está passando e diz: Deus, me dê força, porque se é nessas batalhas que eu estou vivendo agora, o Senhor tem algo para a minha vida, então eu quero aprender com essas lições. Eu não vou reclamar, não vou murmurar, eu quero aprender com isso, Pai. E Senhor, enquanto nós adoramos aqui, você vai dizendo, vai orando a Ele, vai dizendo: Senhor, é por aquilo que eu ouço, e a fé vem pelo ouvir. Eu estou aqui ouvindo a sua palavra, e o Senhor tem falado palavras de bênçãos para mim, o Senhor tem palavras de um propósito, de paz, o Senhor tem palavras de bênçãos na minha história. Eu não aceito aquilo que os meus olhos veem, porque aquilo que o Senhor tem para mim é maior. Então adore, vamos adorá-lo, e depois nós vamos orar todos juntos. Não se vê o real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos. Isso. Fixe no Autor. Olhe para Ele, olhe para Ele. Tudo é para Ele, tudo é por Ele. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Toda a igreja, vai. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. E não pelo que vejo, Não, Senhor, mas pelo que creio. por aquilo que nós cremos. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Grave
aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Ganhava eternidade em Jesus. A recompensa é você. Ei, não, pelo que vejo, mas fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Não, pelo que vejo, mas De olhos fechados, vamos orar. Pai, eu quero orar por essa igreja nessa noite. Pai, nessa noite nós nos colocamos completamente diante do Senhor. Nós colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa história, porque sabemos que o Senhor está escrevendo a nossa história além daquilo que nós podemos ver. Pai, nós te pedimos, Senhor, alinhe o nosso comportamento nessa terra com os teus planos que são eternos. Pai, nós oramos aqui que o Senhor possa trabalhar em nós essa postura, a nossa percepção do tempo do Senhor, nas pequenas e nas grandes coisas, nas pequenas e nas grandes tarefas. Senhor, nós quebramos nessa noite, em nome de Jesus, todo padrão de atraso na nossa vida. Senhor, nós também colocamos diante do Senhor, que o Senhor nos dê força, Pai, para nós mantermos o nosso coração na batalha. Pai, nós sabemos aqui que estar na batalha já é 50%, Pai, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para que a gente seja persistente, mesmo quando a gente não possa ver, e a gente não possa sentir, e não tenha glória nenhuma naquilo. Pai, nós oramos para que a gente possa olhar para a Tua providência, mesmo sem termos soluções, mesmo que continuemos firmes, confiando inteiramente no Senhor. Pai, nós cremos em Ti, porque sabemos que o Senhor está trabalhando, enquanto nós aqui enfrentamos a nossa jornada. Senhor, eu oro por essa igreja nessa noite, eu oro, meu Deus, eu oro nessa noite para que nós não tenhamos medo, para que, assim como o exército de Israel viu e ouviu, mas fugiu, mas Davi ouviu, e quando Davi ouviu, ele decidiu entrar naquela batalha e trouxe para ele sentiu a responsabilidade de que Deus usaria ele para mudar aquela história. Então, Senhor, eu oro para que esse mesmo sentimento de Davi venha sobre nós, para que quando nós possamos ouvir algo, aquilo possa mexer ao nosso coração e nós possamos nos mover, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos nos mover para aquilo que o Senhor quer usar as nossas vidas para mudar. Senhor, alguns aqui, tem áreas aqui, Senhor, que talvez estão em algum momento de mudança. Então eu te peço, Pai, que o Senhor dê força para cada um daqueles, que o Senhor fortaleça os fracos, que o Senhor dê força para aqueles que não estão conseguindo vencer em alguma área, seja no casamento, seja, Senhor, no trabalho, seja, Senhor, nas finanças, seja, meu Deus, por questões espirituais. Senhor, aqueles que estão enfraquecidos, Senhor, porque perceberam que o inimigo se levantou e se tornou maior do que eles sabem que poderiam vencer. Então, Pai, fortalece os teus filhos nessa noite, fortalece cada um deles, meu Deus, fortalece os teus filhos aqui nessa casa, e nós possamos dar as palavras certas, as respostas certas, diante de todos esses desafios que nos foram apresentados hoje aqui. Pai, nós aprendemos que o tempo importa, nós aprendemos que nós temos batalhas, e ali naquela batalha, já é parte da nossa vitória, e sabemos que aquilo que o Senhor falou a nosso respeito, tem muito mais importância do que aquilo que os nossos olhos estão vendo. Pai, abençoa essa casa, abençoa essa igreja,
Abençoa a vida dos teus filhos nessa noite. Assim nós oramos, te agradecendo, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa história, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém e aplauda o Senhor. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Dê a mão para quem está do seu lado, fecha o corredor. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo da promessa seja sobre a vida de cada um de vocês. E que o Espírito Santo de Deus os capacite a viver o sonho e o propósito extraordinário de Deus para a sua vida. Que todos os caminhos, todas as trilhas, todas as pontes que levam para o nosso destino, nós possamos dizer: Senhor, nós estamos aqui, usa a nossa vida, nós confiamos em Ti, completamente em Ti. Nos ensina, Pai, que todos esses princípios que temos aprendido nas últimas semanas, que nós possamos colocar em prática na nossa vida, na nossa história, na nossa família. E eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe esta casa com multiplicação, que o Senhor abençoe a vida de cada família aqui presente. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Vá debaixo dessa palavra, dessa unção. Dê um abraço que está do seu lado. Diga: eu te amo em Cristo Jesus.